Você defendeu seu doutorado com o título Para norte-americano ver, adidos trabalhistas e operários brasileiros. O que você estudou exatamente, Eduardo? Então, para que eu chegasse até esse doutorado, eu, a partir do meu mestrado, descobri, e esse foi o mote, né, para o doutorado, eu estudava a presença do Partido Comunista na Assembleia Legislativa de São Paulo. E aí eu descobri que havia, naquele momento, nesse período da Segunda Guerra Mundial e logo posteriormente, a presença de adidos trabalhistas no Brasil, principalmente norte-americanos, que faziam um levantamento de tudo que se referisse ao movimento operário, sociedade brasileira, e mandavam relatórios para os Estados Unidos. Esses relatórios eram secretos. Eu tive notícias sobre isso. Eu fui fazer uma pesquisa, porque estava terminando meu mestrado, não consegui encontrar nada, apenas noções sobre isso. Disse, bom, isso aqui é um gancho para o meu doutorado. Terminado o mestrado, eu resolvi apresentar um projeto para o meu orientador lá do Departamento de História, de que seria um estudo, uma análise sobre esse trabalho desenvolvido pelos adidos, e aí iria aprofundar a questão, quem seriam eles, por que existiria esse programa nesse momento, etc, etc. Então, lógico, tem uma série de bibliografias que estão relacionadas à questão do movimento operário, da relação dos Estados Unidos com o Brasil nessa época, etc, etc. Mas não havia praticamente nada que falasse sobre adidos trabalhistas. Eu achei um artigo de um professor norte-americano, que agora é um professor da Unifesp, o professor Cliff Welch, falando sobre a interferência dos Estados Unidos em sindicatos brasileiros, mas absolutamente nada assim, muito consistente que tratasse dessa questão dos adidos. Quem eram eles, o que eles faziam aqui, etc, etc. Unificados os serviços estrangeiros, já se podia dar uma diretriz única para a ação dos Estados Unidos no exterior. Foi dentro deste princípio que, em 1943, teve início oficialmente o Programa dos Adidos Trabalhistas. Sua função naquele momento era a de controlar as pretensões de grupos de trabalhadores que, ligados a partidos de esquerda, almejassem encontrar postos no poder político. Que perfil é esse de um profissional representando um outro país no Brasil? Então, oficialmente falando, o adido não é um funcionário de uma embaixada. Ele é um convidado, vamos dizer assim. Então, nós temos adido cultural, que é a ponte de ligação entre, por exemplo, a cultura norte-americana e a cultura brasileira, então um representante, né, da cultura norte-americana via consulado ou via embaixada, que faz relação, por exemplo, com o Ministério da Cultura do Brasil, por exemplo. O adido militar, né, esses dois são adidos comuns, a gente consegue entender com certa tranquilidade a existência deles, ouvimos falar. Mas o adido trabalhista não existe, né? Era uma figura que foi criada no programa de adidos trabalhistas nos Estados Unidos em 43 e que era um indivíduo convidado pelo governo americano. Esse programa é um programa ligado diretamente ao gabinete da presidência da República nos Estados Unidos. Portanto, então, é um programa de estratégia americana, né? E esses funcionários, entre aspas, do governo norte-americano vinham para estabelecer uma relação entre o movimento operário brasileiro e o movimento operário norte-americano, ou as leis, né, que regulavam o movimento operário americano com as leis brasileiras. Oficialmente falando, era isso, né? Então, eram representantes do governo americano, não ligados necessariamente à embaixada, porque eram adidos, e que vinham para fazer essa ponte de ligação. Acontece que a pesquisa revelou uma outra faceta, né, da presença desses indivíduos no Brasil. Quando você pesquisou esses primeiros documentos no Brasil, decidiu ir para os Estados Unidos, você já tinha ali uma hipótese? Você já tinha uma pergunta que te levava adiante, a qual você queria comprovar? O que você queria descobrir exatamente? Então, quando eu iniciei então, essa pesquisa dos documentos e fui, vamos dizer assim, pelas fronteiras, né, porque o centro da questão não tinha sido encontrada, eu percebi que havia aí um trabalho de inteligência desses indivíduos. Então, aí isso me animou muito mais. Primeiro porque esses documentos, nas referências que eu tinha,
eram documentos secretos. Então, se são secretos, alguma coisa deve estar contida aí que interessa, principalmente para a história do Brasil e para a nossa realidade enquanto cidadãos. Tá? E essa questão, então, era extremamente importante. E a outra que me desafiou era mesmo entender, afinal de contas, quem eram esses indivíduos, como é que eles vinham parar aqui, como é que eles eram escolhidos pelo governo americano e qual era a função especial designada a esses indivíduos aqui no Brasil. Isto só fui descobrir na pesquisa documental lá nos Estados Unidos mesmo. Esses documentos, eles permaneciam de alguma maneira secretos ou eles estavam lá só não havia acontecido de alguém se interessar e ir até os Estados Unidos para fazer essa investigação? Você precisou pedir uma liberação especial para ter acesso a isso ou eles estavam à disposição? Não, então, esse grupo de documentos que a Edgar Löwenroth da Unicamp tem foi adquirido pelo Banespa, na ocasião, por uma pesquisa feita, um pesquisador, agora não me recordo bem o nome dele, mas eu troquei correspondência com ele, me atendeu muito bem, e ele fez um levantamento de documentos referentes a essa questão diplomática brasileira no exterior, nos Estados Unidos. E aí ele copiou aí uma série de documentos, por volta de uns 30 mil, eu acho, que estão à disposição lá nesse arquivo. Muito bem. Só que o que me interessava, lá, por exemplo, você vê alguns documentos secretos, mas não vê aqueles que me interessavam, que eram exatamente os relatórios. Esses relatórios lá estava de forma muito clara a questão do controle mesmo. O que se falava? A quem interessava aquelas informações. Tá? Então, assim, existe nos Estados Unidos uma lei, que é essa que a gente vem se batendo aqui no Brasil, né, de abertura de documentos, etc. Lá a coisa funciona realmente. Depois de 30 anos, os documentos secretos, mesmo aqueles que envolvam questão de segurança nacional, etc., obrigatoriamente são obrigados a permanecer em arquivos para consulta, que é o declassified, que eles chamam, eles são desclassificados, ou seja, eles perdem o rótulo de altamente secretos ou secretos, e para pesquisadores eles estão abertos. Quer dizer, não é para qualquer pessoa, você tem que ter uma abertura com documentação. Não é? No caso, eu tinha aqui da Universidade de São Paulo, eu também fui convidado pela Universidade de Maryland para fazer parte de um grupo de pós-graduação, discutir a história do operariado norte-americano, que me agradou muito. Né? E, bom, era isso, eu tinha acesso a essa documentação que tinha sido desclassificada da condição de secreto, mas, além disso, havia um outro porém, porque quando eu passei pelo consulado aqui em São Paulo, e que é todo um processo, né, que é aberto para examinar o que você vai fazer, com quem você vai falar, que tipo de arquivo você vai consultar, quantas horas você vai ficar em tal arquivo, e outro arquivo, que dia você pretende visitar, etc, etc. Até eu disse a representante do governo americano, que eu disse, olha, eu não posso lhe dar todas essas informações, porque eu não sei, eu posso chegar no arquivo do FBI, por exemplo, às vezes eu encontro um volume imenso de documentação e aí eu extrapolo o tempo que eu vou lhe dar aqui. Posso ficar um mês, como posso ficar 15 dias. Né? Então, eu tive um pouco essa escaramuça lá, essa questão. A outra questão também importante é a seguinte, como eles sabiam exatamente onde eu ia, em que local eu faria pesquisa, com quem eu iria falar, não sei se é coincidência ou não, mas você, quando pede, tem toda a classificação, documentos que fazem relação com a influência dos Estados Unidos no Brasil. Ele vem com esse tema. Né? Aí você pede lá, no período, né? Depois eu explico por que adotei esse período, né? Foi o recorte do meu trabalho. Você pede lá, então, as caixas. São caixas, pode pedir aí, eu trabalhava lá das 9 da manhã até as 5 da tarde, todos os dias lendo. Você pede as caixas, 10, 15 caixas por dia, e aí você abre as caixas, existem pastas, e nessas pastas estão os documentos originais.
E você começa a lê-los. Os que lhe interessam, você pode fotografar ou pedir cópia xerográfica, né? Como a minha bolsa não era tão significativa, então, para mim era melhor fotografar. Então, por isso eu fotografei tudo. Muito bem, aí, quando você estava folheando, às vezes no meio da pasta tinha um papel amarelo, FBI, retirado em nome da Segurança Nacional. Aquele era um documento que fazia referência a essa questão da interferência americana no Brasil, mas que por algum motivo, né, apesar de estar desclassificado como secreto, como eles sabiam que eu ia estar ali examinando, por algum motivo eu não podia examiná-lo ou vê-lo. Existe também dentro da lei americana uma questão importante, que é uma lei chamada FOIL, e que permite ao pesquisador solicitação de documentos. Então, vem lá a referência desse que tinha sido retirado. Eu posso fazer a solicitação. Eu, como estrangeiro, posso fazer a solicitação. Leva de 3 meses a 5 anos para que o governo americano me dê resposta se aquele documento que eu solicito estará à disposição minha ou não. Então, no meu caso, impossível. Nem faria questão de entrar com pedido, porque eu tinha prazo, inclusive, de pesquisa, e aí o trabalho de leitura, como eu lhe disse já, né, eu li aproximadamente 45 mil documentos e fotografei 9 mil lá nos Estados Unidos, visitando. Basicamente, eu fiquei no National Archives, né, em Washington, e também visitei o FBI, os arquivos do FBI, da CIA, do Departamento de Estado, da Secretaria do Trabalho nos Estados Unidos, né, em Washington. E, finalmente, Eduardo, o que os documentos te revelaram? O que a tua tese mostra que nós não sabíamos ainda na historiografia brasileira? Então, quando eu comento até hoje os resultados desse meu trabalho, aquelas pessoas que não estão muito inteiradas, né, desse meu trabalho e dessas nuances das relações diplomáticas que são secretas, né? Me dizem, isso aí parece a teoria da conspiração. E quando você se debruça num arquivo como esse, que você tem a oportunidade de ler aquelas cartas, telegramas, tudo que se discutia, você vê que não tem nada a ver com teoria da conspiração, que a coisa é verdadeira mesmo. Então, existem, lógico, eles têm um cuidado muito grande de não mostrar, mesmo através dos documentos, que há uma interferência, um dedo tão duro nas relações de outro país, mas nas entrelinhas você percebe que existe mesmo uma tentativa de um certo controle de alguns destinos políticos e econômicos do país analisado em questão. Ocorre que Washington compreendeu que a função dos adidos trabalhistas era importante, não apenas para aquele período como e principalmente para o pós-guerra. Apesar de reconhecer a União Soviética como aliada na luta contra o nazifascismo, os Estados Unidos, que desde a Revolução Bolchevique combatia o movimento comunista no mundo e sua influência sobre o operariado em qualquer país, passou a valorizar a função do adido como elemento primordial na continuidade desta luta. Então, os documentos permitem realmente que você perceba entre, por exemplo, o cônsul na época dos Estados Unidos em São Paulo mandava para o Departamento de Estado cartas no seguinte sentido: olha, o movimento operário brasileiro tem alguns líderes que estão extrapolando da sua condição. Eu acho que o Departamento de Estado precisa olhar de forma mais próxima a essa questão. Vamos convidar alguns líderes do movimento operário brasileiro para fazer visitas aos Estados Unidos. No dia 12 de julho, o embaixador Pauley enviou ao Departamento de Estado telegrama confidencial com cópias para Edward Howell e Convery Egan, do Office of Inter-American Affairs,
concordando com o plano do cônsul Cecil Cross sobre o envio imediato de representantes de trabalhadores brasileiros e líderes sindicais aos Estados Unidos, lembrando com muita veemência que, sob hipótese alguma, deveria aparecer a participação do governo americano no financiamento desse plano. Ou seja, não era só um relato, enfim, o serviço americano passando informações Sim. sobre a situação brasileira aos Estados Unidos. Havia também claramente ali um trabalho para influenciar algumas lideranças brasileiras, é Sem isso? dúvida nenhuma. Não só líderes trabalhistas, como inclusive autoridades políticas brasileiras. Eles têm aí nesses arquivos, numa parte reservada, que é o final, quem é quem na política brasileira. Então, eles dão lá uma biografia do indivíduo, quem é, com quem está envolvido, se é confiável ou não, né? Se pode atender às nossas expectativas ou não. Isso tudo fica muito claro nesses documentos. Por que essa época, exatamente, esse seu recorte, que vai de 43 a 52, pegando ali um bom pedaço do Getúlio, né? E por que o seu interesse, e na verdade por que o interesse dos Estados Unidos sobre a classe operária especificamente? Muito bem. Então, o recorte foi dado, lógico, após a pesquisa feita em documentação, etc. 43 é o início, é quando tem início o programa de adidos trabalhistas, que é um programa, como eu já lhe disse, pensado pelo Departamento de Estado e ligado diretamente ao presidente Roosevelt. Era um programa que tinha a intenção de atacar duas frentes. A primeira, a Europa. 43, os Estados Unidos já estava na guerra. A guerra já estava mais ou menos... os aliados, por exemplo, já haviam mais ou menos um destino para a guerra, quer dizer, eles achavam que havia a possibilidade dos aliados vencerem, principalmente depois da Batalha de Stalingrado, né, que os soviéticos começaram a derrotar os alemães. Então, isso deu um certo alento ao governo americano, dizer, bom, então o que nós temos que fazer? Nós temos que marcar nossa presença entre os operários europeus, porque eles estavam influenciados por toda essa vitória soviética, e com certeza eles já eram vistos entre os operários europeus como uma força importante que levaria, né, o movimento operário à independência, ou pelo menos a uma liberdade. Naquele momento é o que se pensava. É a questão ideológica ali, os primeiros momentos talvez da Guerra Fria, é isso? Exatamente. Ali é o que eu próprio chamo de a semente da Guerra Fria. Antes mesmo do discurso do Winston Churchill e do Truman, né, que vai dar início oficialmente à Guerra Fria, ali já se avizinhava com muita clareza a costura do que seria esse mundo dividido em dois blocos, né? E, por outro lado, também para a América Latina, porque os Estados Unidos tinham desenvolvido aqui a política de boa vizinhança, precisava que os latino-americanos estivessem ao lado dos norte-americanos para que eles ganhassem força para derrotar o nazifascismo, e, ao mesmo tempo, eles viam a possibilidade de, logo depois que a guerra findasse, que a América Latina estivesse do lado deles não só como aliados, mas também como fontes de matéria-prima, como mercado consumidor, onde as principais indústrias americanas iriam nadar de braçadas e pretendiam que não houvesse nenhum tipo de resistência a este projeto, né? Por isso, era preciso ter um certo controle do movimento operário, evitar que esse movimento operário tivesse tanta influência soviética. Portanto, eles combatiam muito os partidos de esquerda, e aí os relatórios que fazem menção ao PCB, por exemplo, eram muito constantes, quase que semanais, dando conta do movimento dos líderes, onde estavam, o que pensavam, com quem falavam, etc, etc. Inclusive, a questão do queremismo, o movimento queremista, né, do Getúlio, em que eles diziam, cuidado com o PCB, porque ele apoia Getúlio Vargas, né? E aí tem a carta também do Adolf Berle, que era o embaixador norte-americano nesse período, mandando ao Truman e dizendo, olha, não sei se a gente pode confiar no Getúlio Vargas.
Relatórios das agências secretas norte-americanas, como a OSS e o FBI, apesar dessas posições amistosas de Vargas com relação aos Estados Unidos, dão conta de que ainda não se podia confiar na fidelidade de Vargas. O Brasil é controlado no momento por um ditador que tem professado sua aderência à Frente Pan-Americana, mas tem, de tempos em tempos, pessoalmente ou através de seus porta-vozes, professado grande admiração pelo fascismo. Se os Estados Unidos forem envolvidos numa batalha no Atlântico e pressionados pelos eventos no Pacífico, e os líderes brasileiros sentirem que a Alemanha está no caminho da vitória, é possível, se não provável, que o governo brasileiro desenvolva uma política pró-eixo. A orientação ideológica do governo de Vargas está aberta a dúvidas. Você, ao se deparar com essa documentação, embarcou de carona neles e se deixou levar? Ou você teve um certo cuidado? Você até cita o que o Legoff chama de imperialismo dos documentos. Ou você teve um cuidado para evitar isso e de, na verdade, interrogar essa documentação, problematizar tudo isso e não simplesmente fazer um relato que talvez até se aproximasse do jornalístico ali? Sim. Olha, eu, quando tive oportunidade, assim, que eu cheguei aos Estados Unidos, né, imediatamente fui ao National Archives. Senão eu preciso ver esses documentos, os relatórios, né? Então, quando eu me deparei com o relatório de trabalhista número 1, lógico, eu fiquei abismado. Eles existem, eles estão aqui, olha aqui, né? Comecei a folhear ali, né? Aquilo me deu um êxtase, né? Poxa, é verdade, eles estão presentes. É lógico que todo cientista, né? E aí o Merleau-Ponty faz uma crítica da ciência dizendo: a ciência explica o mundo, mas recusa-se a habitá-lo. E é exatamente isso, né? O cientista precisa ser objetividade. Mas no caso das humanidades, nós sabemos, inclusive nas outras mesmo, você sempre põe um pouco daquilo que é você. Então, naquele momento, lógico que você vai aflorar essa questão da sensibilidade. Mas você, como um cientista, tem que... e aí, por isso, eu já tinha tido oportunidade de estudar a fundo a questão do cuidado com a documentação da Escola do Zanalli e tal, e pensei, bom, eu apesar de todo esse êxtase, eu tenho que ter muito cuidado para que não me deixe envolver com o peso desses documentos. Eles estarão aqui para uma compilação e depois uma análise para que eu problematize esses documentos e tente entendê-los dentro daquele momento histórico, mas que eles não falem por si e que sejam apenas elementos daquilo que eu quero demonstrar no meu trabalho. É isso. Eduardo, para a gente finalizar, enfim, se for possível isso, eu queria te perguntar de maneira resumida como a sua tese contribui para a pesquisa científica no Brasil, para a historiografia mais especificamente. Então, olha, como eu lhe disse, existe aí, para quem não tem ideia de que essa documentação é verídica, né? Que eu gosto muito, né? Teoria da conspiração. Então, quando a gente comenta, olha, não, o governo americano fazia mesmo espionagem, esses elementos eram, vamos dizer assim, entre aspas, espiões, porque o trabalho é um trabalho de inteligência. As pessoas que não têm acesso a essa documentação ou a um trabalho como esse de doutorado vão continuar a dizer, mas isso é coisa de lunático, né, de gente que tem mania de perseguição. Então, eu acho que com um trabalho desses, eu contribuo de forma inequívoca para dirimir essa dúvida. E convido as pessoas que, não só historiadores, né, que vão ter um leque assim, maior quando tiverem acesso a essa documentação, né, desse caminho, assim, como o que existe nas relações internacionais entre os países. E eu não estou só me relacionando aos Estados Unidos e Brasil, mas isto é nas relações internacionais de vários países. Permeia essa relação um mundo subterrâneo, ou escuro, ou secreto, do qual a gente desconhece, e que precisa estar aí para que as pessoas entendam que existe realmente esse momento.
Quando eu defendi a minha tese, os examinadores da banca, os professores da banca lá na USP, me deram um apelido, disseram que o meu trabalho era Old WikiLeaks, porque eu publico os documentos secretos, mostro como se dá essa costura, né, desse trabalho de inteligência, de que maneira há essa interferência, como é que essa interferência vai redundar ou não numa reforma de lei brasileira ou numa nova postura de uma autoridade brasileira com relação à sociedade, ao movimento operário. Então, eu acho que eu contribuí com esse trabalho de uma forma importante, nesse sentido, de esclarecimento, que existe esse caminho deve ser perseguido, não digo perseguido, mas palmilhado por pessoas que têm o interesse de entender esses meandros, né, dessas relações e de entender realmente. Olha, em determinados momentos da história, por que se criou essa lei e não a outra? Por que você muda uma lei no meio do caminho? Por que a sociedade brasileira está à mercê, às vezes, de certas mudanças econômicas e não pode opinar? A quem interessa essa mudança? Então, eu acho que o meu trabalho não é apenas um trabalho de historiador que contribui de forma inequívoca para a historiografia brasileira, como esclarecimento para o cidadão mesmo, qual é a minha posição, mas um elemento importante para o dia de hoje. Quem sou eu, cidadão? Quais são as minhas perspectivas para o futuro e o que existe nesta relação minha com o Estado e com os interesses de outros estados com relação ao meu país, eu como cidadão. Acho que isso é importante, né? Muito importante. Eduardo, muito obrigado pela entrevista. Eu fico muito feliz de poder falar sobre o meu trabalho. Como eu já disse, eu acho que é uma contribuição importante, não só para a historiografia, como para qualquer cidadão brasileiro que tenha interesse, né, em entender essa questão do ser brasileiro, ser cidadão, qual é o meu papel dentro desse país em que vivo e quais são as minhas perspectivas. Né? É isso aí. Obrigado.